Evangelho de Lucas, capítulo 24, no primeiro dia da semana, bem cedinho, ao raiar do sol, as mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado com tanto carinho. Chegando lá, tiveram uma surpresa. A enorme pedra que fechava a entrada do túmulo havia sido removida. Elas entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram confusas, sem entender o que estava acontecendo. De repente, dois homens com vestes que brilhavam como a luz do sol apareceram ao lado delas. Assustadas, elas se curvaram, com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia." Naquele momento, as palavras de Jesus fizeram todo o sentido. Elas se lembraram, correndo de volta do sepulcro, anunciaram tudo o que viram e ouviram aos 11 apóstolos e a todos os outros discípulos. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas. Mas, para os apóstolos, a história parecia um delírio, um absurdo. Eles simplesmente não acreditaram nelas. Pedro, no entanto, sentiu um impulso. Levantou-se e correu até o sepulcro. Abaixou-se para olhar lá dentro e viu apenas os lençóis de linho dobrados. Ele voltou para casa maravilhado, tentando processar o que aquilo significava. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto andavam, conversavam sobre todos os acontecimentos recentes. E aconteceu que, no meio da conversa e da discussão, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas algo impedia que o reconhecessem. Seus olhos estavam como que vendados. Jesus lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão conversando com tanta tristeza pelo caminho?" Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram por lá nestes últimos dias?" "Que coisas?" perguntou Jesus. Eles explicaram: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que fosse ele quem libertaria Israel. Mas além de tudo isso, já faz 3 dias que tudo aconteceu." E continuaram: "Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados. Foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, que afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros também foram ao túmulo e confirmaram a história das mulheres, mas não o viram." Então Jesus lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando por todos os profetas." Jesus explicou-lhes tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito. Quando se aproximaram da aldeia de Emaús, Jesus fez menção de que seguiria viagem. Mas eles insistiram muito: "Fique conosco, pois já é tarde, o dia está chegando ao fim." E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Nesse exato momento, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Mas, no mesmo instante, ele desapareceu da vista deles. E disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração
enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, sem perder tempo, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lá encontraram os 11 apóstolos e os que estavam com eles reunidos, e todos diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho para Emaús e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto eles ainda falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Assustados e cheios de medo, pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que vocês estão tão perturbados? E por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar, de tanta alegria e admiração. Então, Jesus perguntou: vocês têm algo para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele pegou e comeu na frente deles, para que não tivessem mais dúvidas. Depois, disse-lhes: lembram-se do que eu lhes falei quando ainda estava com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. E continuou: assim está escrito: o Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas de todas estas coisas. E agora vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, Jesus os levou para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ele se afastou deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com uma alegria imensa. E passavam todo o tempo no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.